seja com todos nesta noite, o momento da palavra. Que Jesus te abençoe muito aí aonde você estiver. A palavra de Deus, ela sempre vem para fortalecer a nossa vida, trazer luz. Através da palavra, o Espírito Santo de Deus vem falar ao nosso coração. E nesta noite não é diferente. Nós vamos estar meditando, aprendendo, trazendo à nossa memória o que está escrito aqui. Aqui nós vamos estar meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que conta uma passagem de Pedro e João, quando eles iniciam ali o ministério da palavra, do evangelho, de estar fazendo a obra de Deus. E vem muitos levantes, muitas coisas para prejudicar, parar, mas eles não desistiram. E isso vem ensinar ao nosso coração que nada pode nos parar. A nossa vida, a nossa caminhada com Deus. E eu creio que nenhum de nós passamos o que os apóstolos do Senhor, os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, passaram. E aqui nós vemos nesta mensagem o quanto eles foram perseguidos a partir do momento que eles começaram a evangelizar, falar de Jesus e ser reconhecido. Houve prisão, perseguição, mas isso veio trazer para eles mais força para prosseguir a sua missão, que era evangelizar, falar do amor de Jesus. E da mesma forma, a palavra do Senhor, ela vem falar ao nosso coração para fortalecer, trazer graça e unção e amor pela nossa caminhada com Jesus Cristo. Aqui diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamando em Jesus Cristo a ressurreição, proclamando em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então aqui, amados, ali aqueles homens de Deus levando a palavra, falando de Jesus Cristo. Você veja que aqui, quem perseguia o povo de Deus? Aqui a Bíblia diz: chegaram os sacerdotes, aqueles que tinham autoridade ali naquele lugar. Os sacerdotes, quer dizer,
os religiosos, o que eles foram fazer com esses apóstolos do Senhor Jesus? Eles foram perseguir. Aqui fala que ali também tinha no templo os saduceus. Esses saduceus aqui eram seitas. E eles se juntaram ali para perseguir o povo de Deus, para perseguir aqueles que estavam levando a mensagem de salvação, aqueles que tinham caminhado com o Senhor Jesus, que tinham aprendido, que estavam naquela missão. Então, eles, quando vê a palavra sendo levada, aqueles homens ali, falando de Jesus, que tinha ressuscitado, falando da ressurreição de Jesus Cristo, que veio trazer vida, mudança, esperança. Ali aquele povo estava crendo e esses religiosos, eles se levantam para perseguir aqueles homens de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que muitos ali creram. As pessoas ouviam a mensagem de salvação. As pessoas ouviam o evangelho, aquele pregado ali, que mostrando o amor de Jesus, porque Jesus tinha sido morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E tudo isso ali causou uma ira, uma perseguição. A palavra de Deus diz, mas isso não desanimou eles. Eles perseguiram eles. Diz, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Então ali eles se reuniram para armar contra aqueles homens de Deus que anunciavam as boas novas. E aí, a perseguição foi muito grande. Mandaram, o versículo 7 eu estou meditando, tá, amados? Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Aqui Pedro, ele não fica intimidado. Ele é chamado ali diante daquelas autoridades para explicar, para falar. Ali ele era vinha as perguntas: como
que vocês têm esta autoridade? Em nome de quem? Pedro não fica calado. Ele fala de Jesus Cristo. E sabe por que toda essa perseguição? Por causa daquele homem que foi curado. Um homem que viveu muitos anos, uma vida aleijado. E quando Deus usa Pedro e João para trazer saúde para aquele homem, a cura, saúde, porque ele era um aleijado, ele vivia de esmola. E quando aquele homem foi curado, ele recebeu saúde física e espiritual, porque ele começou a adorar Deus, a acompanhar ali os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus. E toda essa perseguição aqui, porque eles viram ali aquele homem que há muito tempo era aleijado. E em nome de Jesus ele foi curado. E ele estava ali diante daqueles religiosos, como a palavra diz, sendo um testemunho vivo do milagre. Ele estava ali adorando, acompanhando os discípulos. Então, aqueles ali, em vez de se alegrar, não, eles começaram a perseguir, porque eles viram que algo tinha acontecido, não tinha como não ver, porque o milagre estava ali, aquele homem curado, que Jesus cura, amados. Jesus, ele é o Deus do impossível. E aqui, o milagre ali, e eles todos atordoados, com Pedro e João, levando a palavra, trazendo mais gente a crer em Jesus Cristo. Então isso incomodou, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que a palavra de Deus seja levada, para que a vida seja transformada, mudada, que milagres aconteçam. E aqui houve essa perseguição. E os discípulos do Senhor Jesus ali. E os apóstolos, é interessante que a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala com aquelas autoridades. Porque é isso, amados. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos encher do Espírito Santo de Deus, fazer morada em nós e nos dar graça para que nada venha nos intimidar. Aqui Pedro ali, a Bíblia diz que ele estava cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele transborda, ele não se importa com o que vai acontecer. Ele fala dessa forma. A Bíblia diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade
em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este hoje está aí, curado diante dos senhores. Olha, o Espírito Santo de Deus, amados, a importância de darmos lugar para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habite em nós. Nada vai nos intimidar. Aqui veja porque Pedro fala dessa forma, porque ele estava sendo usado pelo Espírito Santo. Ele fala que ele estava ali por uma causa, porque ele fez o bem, ele foi usado por Deus para curar, em nome de Jesus, não por ele ali, mas Deus usando os apóstolos dele para curar, para mostrar que Jesus Cristo é aquele que ninguém pôde apagar. E ainda Pedro fala dessa forma: aqueles que vocês crucificaram, que ressuscitou, que Deus o ressuscitou. E é em nome dele que este homem está curado. Então veja que quando o Espírito de Deus habita em nós, ele dá essa força, ele nos envolve dessa maneira para falar do amor de Deus. Aqui, ali, diante de todos, ele estava declarando o que Jesus Cristo tinha feito. E que nada podia falar, nada, não tinha como eles dizer é mentira. Não, o milagre estava ali. O homem estava ali glorificando e exaltando o nome do Senhor. E todos viam e criam, porque é assim que Jesus faz. Ele é esse mesmo Deus, amados, que usou ali os apóstolos do Senhor Jesus para curar, para mostrar o nome de Jesus tem poder. Porque quando aquele homem foi curado, aquele que vivia ali pedindo esmola, esperava, quando ele pede esmola para Pedro e João, eles fixa os olhos nele. O homem imaginou até, vou receber um bom dinheiro. Mas não era dinheiro que aquele homem precisava. Ele já tinha pegado muito dinheiro ali. Mas ele continuava daquela mesma forma. Mas ali Pedro e João diz que não tinha ouro nem prata, mas o que eles tinham, eles davam. O que eles ofereceram? Jesus Cristo. E ali a palavra de Deus diz que esse homem foi curado. E esse mesmo é esse que chega até aqui. E está toda essa armação contra os apóstolos do Senhor Jesus, por causa de um milagre, por causa do sobrenatural de Deus, porque só Deus tem poder para curar.
para fazer milagre. E eu amo essa passagem porque eu creio nesse Deus de milagre, nesse Deus que opera na nossa vida para que muitos venham a crer, para que muitos venham a ver o poder de Deus. E esse mesmo Jesus que Pedro e João estavam pregando, é este mesmo que está nos dando esta palavra nesta noite. Que está dizendo, é o mesmo Jesus que cura, que liberta, que salva e quer levar para os céus. Então é bom demais crer na palavra, exercer a palavra de Deus. A cada dia caminhar e declarar, o meu Deus é o Deus de milagre. E muitas vezes, em momentos muito difíceis, você declarar, o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus fez quando Ele andou aqui na terra, e Ele faz. Exerça a fé no Senhor. Essa palavra ela vem para trazer ao nosso coração fé, confiança naquele que pode todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos convida nesta noite a crer no Deus de milagre, no Deus do impossível. Aqui quando Pedro declara dessa forma, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Olha, a ousadia de Pedro. Olha, vocês crucificaram o Senhor Jesus, acharam que tudo estava acabado. Olha aí, Deus, o nosso Todo-Poderoso, o ressuscitou. E aqui Pedro declara, e é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é em nome de Jesus que este homem está curado. Então também nos ensina, amados, seja o mal que for, tenha autoridade, receba a autoridade do Espírito Santo para repreender em nome de Jesus. É esse nome que tem poder. É esse nome que o milagre acontece. E é Ele que faz. Aqui os discípulos poderiam ficar muito, cheios, mas Ele declara de quem é a honra. É do Senhor Jesus Cristo, é no nome dele. Não é Pedro nem João que estavam fazendo milagre, mas eles estavam ali com aquela autoridade em nome de Jesus. E isso nos ensina muito esta mensagem, que nós precisamos colocar nossa fé nesse nome, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E aí o Espírito Santo de Deus, ele te dá essa força, essa graça para repreender o mal, para expulsar o mal e para ver o milagre acontecer.
para ver o sobrenatural de Deus acontecer. É nesse nome, no nome de Jesus, que nós aprendemos e tem poder o nome de Jesus. E Pedro continua ainda dando uma boa lição para aqueles ali. Pedro ainda diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Aqui Pedro ainda continua ali falando de Jesus Cristo. Jesus, aquele que vocês rejeitaram, é Ele hoje que faz, que opera. Não há salvação, e aqui ele continua ainda pregando ali para aqueles que o vieram, que estavam ali para querer parar eles. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Então, a palavra de Deus nos mostra que é somente através de Jesus Cristo que nós recebemos a salvação, que nós recebemos mudança de vida aqui na terra. É somente através de Jesus Cristo, porque foi Ele que foi crucificado, aqui como nós vemos na palavra de Deus, que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou para trazer vida, porque que aqui os apóstolos do Senhor Jesus estavam com todo esse espírito, com toda essa graça, falando ali para aquelas autoridades, para aqueles ali que seguiam as seitas. Não, aqui Pedro estava evangelizando, falando do amor de Deus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Então, salvação somente em Jesus Cristo. Aqui Pedro declara. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você veja, amados, que quando o Senhor quer usar os seus, quando damos lugar, não importa a sua simplicidade. Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar, de derramar do seu Espírito Santo. E aqui eles estavam vendo ali coragem, atitude, fala. Ali Pedro e João, o Espírito Santo estava derramando palavras de coragem para falar de Jesus. Eles não estavam intimidados diante daquelas autoridades, diante daqueles que queriam parar a fala, a pregação deles. Não, aqui eles reconheceram, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, pessoas simples. Mas Deus usa a quem Ele quer. A partir do momento que nos derramamos na presença dEle, Deus usa com autoridade, com graça, com revelação, porque aqui Pedro estava com toda essa ousadia, porque o Espírito Santo de Deus estava ali dirigindo ele.
ele estava na dependência do Senhor. E como podiam? Então eles reconheceram que os apóstolos ali, eles andaram com Jesus. E como podia ver ali com eles os homens que foram curados, o homem que foi curado, aquele que recebeu o milagre estava acompanhando ali. Nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os moradores de Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Eles estavam preocupados demais. O que eles iam fazer para parar Pedro e João de levar a mensagem? Eles não podiam contrariar, porque o milagre estava ali à frente deles, de todos, o homem curado. Todavia, para impedir isso se espalha ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Aqui, o que eles queriam mesmo era calar Pedro e João, para que eles não falassem mais de Jesus Cristo. E então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Porque é isso que o inimigo das nossas almas quer, parar. Aqui os discípulos de Jesus, aqui muito cedo, o inimigo ali, os inimigos já queriam parar, mas quando você está na dependência do Espírito Santo de Deus, nada pode nos parar. Ali nada pôde parar os apóstolos do Senhor. E aí diz mais: mas Pedro e João responderam: julguem-nos os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens e não a Deus. Sempre a resposta estava ali na boca de Pedro. O Espírito Santo ali, falando, derramando graça, unção. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Por que eles disseram dessa forma? Porque eles ouviram Jesus, eles aprenderam com Jesus. A palavra do Senhor estava bem viva nos seus corações. O Espírito Santo de Deus estava fluindo ali, porque eles aprenderam a palavra quando eles andaram com o Senhor Jesus. Então nada podia parar eles. E aí nos ensina muito essa palavra, que nada pode nos parar quando andamos com o Senhor. O Senhor a cada dia nos fortalece, nos guarda e nos dá essa graça, esse amor de falar de Jesus Cristo. Depois de mais ameaça, eles deixaram ir. Não tinha como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, uma vida, muito tempo, e o homem ali dando glória a Deus, acompanhando os apóstolos, pronto, para ser mais um evangelista ali. Eita glória! E aí eles não continuam ainda. E aqui
eu quero finalizar com a importância que é a oração. Quando foram soltos, Pedro e João foram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus e a terra e o mar, e tudo o que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aqui, quando eles foram presos, perseguidos ali, levados às autoridades, mas eles não deixaram de falar de Deus. Eles não se calaram, porque nada pode parar o cristão de falar do amor de Jesus. E aqui, quando ele chega ali, para aquele povo, para a igreja que estava reunidos ali em oração por eles. É esse ponto aqui, amados. A igreja do Senhor tem que estar em oração, para que a palavra do Senhor seja levada, para que nada venha o impedir. Ali, quando Pedro e João contam o que eles passaram, o que tinha acontecido, eles levantaram a voz a Deus e pediram para que o Senhor desse mais e mais autoridade, para que eles proclamassem o Evangelho, para que eles continuassem levando a palavra de Deus com mais ousadia. E aqui vejamos que a igreja do Senhor, o povo de Deus, tem que estar unidos nesta mesma fé, para que o amor de Deus seja levado e a glória do Senhor seja vista por muitos. Aqui fala de salvação, de algo tão importante que nos ensina muito nesta palavra. E a igreja do Senhor tem que tomar esta posição de estar em oração, uns pelos outros e por aqueles que estão à frente. Você veja que ali Pedro e João, eles estavam à frente para evangelizar, para levar a palavra, e eles levaram com ousadia, com graça, e a igreja do Senhor nesta união. Que esta mensagem, talvez você já ouviu muitas vezes, mas que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha esse amor e tenha no seu coração que, em nome de Jesus, milagres acontecem. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor vai ser levada. E em nome de Jesus, o milagre, o sobrenatural de Deus acontece. Que Jesus te abençoe muito, fiquem todos na paz.